Eu quero saudar a toda essa igreja que está aqui reunida nesse templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus, e convidar os irmãos para lerem comigo o versículo 18 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, o versículo 18, que nós vamos estar falando sobre transfiguração. Segunda Coríntios 3, versículo 18, está escrito assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse versículo, eu não sei se vocês acham, mas eu acho difícil de entender desse jeito que ele está escrito. Então eu prefiro, no jeito que está escrito na Bíblia amplificada, que a Bíblia amplificada, ela amplifica e ela explica. Está escrito assim: e todos nós, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra, e isto é como um espelho diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados num crescente esplendor de um degrau de glória em outro degrau de glória, e isto vem do Senhor, que é o Espírito. Deixa eu dizer para vocês o que é que Paulo está dizendo aqui. Ele diz que quando Moisés ficou aquele tempo tão grande lá na presença de Deus, a Bíblia diz que Deus é luz, então a glória de Deus incide sobre Moisés, e quando Moisés desce, o rosto dele brilhava por causa da glória de Deus que incidiu sobre ele. Mas com o tempo, essa glória foi desaparecendo, foi apagando, e Moisés, isso é Paulo que está dizendo, bem aqui na frente, você lê depois. Paulo diz que a glória, aquele brilho estava desaparecendo, Moisés botou um véu, para ninguém ver que a glória desaparecia. Ele diz que conosco é o contrário. Esse Deus, cuja glória incidiu sobre o rosto de Moisés, esse Deus se moveu para dentro de nós. E agora essa glória quer se expressar de dentro de nós. E quando nós contemplamos a palavra de Deus, então nós ficamos no meio, Deus de dentro e Deus de fora na sua palavra. Então nós sofremos esta transfiguração, pouco a pouco, de um degrau de glória em outro, e isto vem de onde? Do Senhor, que é o Espírito que está dentro de nós. Deixa eu dizer para vocês, antes de nós começarmos, 3 vezes no Novo Testamento você vai encontrar no grego esse metamorfos, da onde vem a metamorfose. A primeira vez está em Mateus, e esse metamorfos é traduzido por transfigurar. É onde fala na transfiguração de Jesus. A segunda vez é em Romanos 12, quando diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes. Esse transformado aí também é metamorfos, mas foi traduzido por transformado, em vez de transfigurado. E a terceira vez aqui é em 2 Coríntios 3,18. aonde também o metamorfos é traduzido por transformar, mas na Bíblia amplificada está em transfigurar. Eu gosto muito mais de transfigurar. Nós sabemos que quando Deus planejou o homem, ele planejou o homem para si. E apesar de tudo o que aconteceu, Deus não desistiu, porque Deus não é de desistir. O que ele decidiu, está decidido para a eternidade. Você pode ter certeza, aconteça o que acontecer, se você quiser, se não quiser, se o diabo se levanta, não tem problema.
Deus vai fazer. E quando você nasceu, daqui a pouco, embora o pessoal diga assim, é a cara do pai, nada. Tudo que até criança nasce com cara de joelho. É cara do pai, é tudo, pode até parecer com a avó todo engelhado, mas com o pai não. Agora, com o tempo, a criança vai desenvolvendo caracteres. Que vai dizer, olha, mas não parece com o avô, parece com o pai, parece com a mãe. E realmente a criança vai parecer com aquele pessoal. Por quê? É o nascimento físico. Com o tempo, a criança vai reconhecendo a voz dos pais. A criança se alegra quando ouve a voz de alguém que o ama. E grita de medo quando alguém que a maltrata. Ela começa a reconhecer vozes, ela começa a reconhecer o rosto, ela começa a ter intimidade, não é? E ela vai crescendo, ela se desenvolve. Quando nós nascemos no espírito, nós também vamos parecer com alguém. Nós nascemos no espírito no momento do novo nascimento, no momento em que nós nos rendemos a Jesus Cristo e nos entregamos a Jesus Cristo para Ele ser o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso proprietário. E nesse momento vai acontecer o nascimento espiritual, que nós chamamos de novo nascimento, e aí nós vamos começar a parecer com o nosso Pai. Só que esse Pai, ele vai operar em nós uma transfiguração, porque ele quer que todos nós pareçamos com Jesus Cristo. Se você der uma olhadinha aí, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 29, a Bíblia explica claramente: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. No momento em que você nasce do ventre da sua mãe, você começa uma caminhada física aqui na terra. No momento em que você nasce no espírito, você aceita Jesus, começa uma caminhada espiritual. Deus vai levar você numa caminhada, numa jornada tremenda, e embora todos nós caminhemos na estrada desse discipulado, nem todos nós vamos ter o mesmo ritmo, nem todos nós vamos ter a mesma aceleração, nem todos nós vamos caminhar na mesma velocidade, mas todos nós seguiremos a mesma formação, porque será o mesmo Espírito que vai nos formar. Uma das coisas mais interessantes é que quando um escultor pega-se um bloco de, digamos, de mármore ou de alabastro, para ele formar lá uma peça, uma estátua que está na mente dele, e ele vai formar, ele começa a ver aquilo, ele pega uma talhadeira e um martelo e vai quebrando e vai talhando a madeira da forma como está na mente dele. Você olha aquele trabalho e diz que vai sair daí. Mas vai sair. O que vai sair está na mente dele. Se aquele pedaço de mármore ou de alabastro ou mesmo de madeira pudesse gritar, ele não ia dar nem na cabeça do escultor, ele sair correndo. Porque a talhadeira vai doer. O escultor silencioso da nossa caminhada espiritual é o Espírito Santo. E muitas vezes nessa caminhada nós vamos sofrer, porque ele está esculpindo em nós a imagem do Filho de Deus. E para isso ele vai usar o que for necessário, não é? Nós vimos em Romanos 8, no versículo 29, que o projeto de Deus, o desejo de Deus é que
cada um de nós seja feito à imagem do seu Filho. Deus, ele é tão maravilhado com o seu Filho, que ele quer que todos nós sejamos iguais a ele. Estudando isso tudo, que eu venho estudando isso há muito tempo, eu consegui estabelecer, encontrar, descobrir 8 etapas desse nosso desenvolvimento, dessa nossa jornada espiritual. Se você pesquisar na Bíblia, você pode encontrar até mais do que 8. Menos, não vai não. Agora, mais você pode encontrar. Não é? 8, que o Espírito vai seguir, 8 estágios, para formar em nós a imagem do Filho de Deus. Precisamos sempre ter em mente que a vida é uma jornada de Deus para Deus. Nós viemos de Deus, nós voltamos para Deus. Foi Deus que nos formou no ventre da nossa mãe, nós nascemos aqui e voltamos para Deus. O nosso destino é Deus, porque a nossa origem está em Deus. Deus simplesmente nos trouxe aqui na hora certa, quando Ele quis, no ventre de uma mulher. Mas nós somos dele, feitura dele. Nós passamos a eternidade toda com Deus. No dia certo, ele trouxe lá, como ele disse para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses do ventre dela, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Quer dizer, é tudo muito antes. Sua mãe foi usada, seu pai também. Eles nem escolheram você, você também não os escolheu. Isso tudo é uma arrumação de Deus. Lá em Efésios, Paulo diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. É muito longe. Em Jó 38, quando Deus começa a fazer pergunta para Jó, ele diz: onde tu estavas, Jó? Onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra, Jó? Quando as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então você pensa que na eternidade, há trilhões e trilhões de anos, as estrelas cantavam e nós rejubilávamos com o Pai. Ele nos guardou no coração dele para agora. Nós, para sermos a igreja do século 21. E no meio dessa bagunça generalizada que está, ele está formando em nós filhos de Deus. Para isso, muitas vezes temos que sofrer, temos que chorar, temos que reclamar, temos que brigar, temos que cantar, temos que dançar, temos que nos alegrar. Isso tudo faz parte da jornada. Por quê? Nós, às vezes pensamos: estou salvo, aceitei Jesus. Pronto, começou a jornada. A jornada espiritual começa no momento em que você se entrega a Jesus Cristo. Aí significa, nós estamos salvos, mas não estamos prontos. Não estamos prontos. Pelo contrário, tudo está começando. Porque naquele momento nós ficamos salvos da penalidade do pecado. Mas não existe mais poder do pecado. Eu vou decidir sobre o pecado. Mas eu continuo sendo uma pecadora. Nós estamos numa jornada, e essa jornada é de transfiguração. Deus está nos transfigurando e, através disso, Ele está nos levando a um conhecimento mais profundo de Deus. Você vê que a conversão é uma transfiguração de vida, uma transfiguração de caráter, um contínuo processo por toda a vida, até que tudo seja criado por Deus em nós, até que todos nós estejamos como Deus quer. E isso é de degrau em degrau, pouco a pouco, todos os dias, continuamente, e nós vamos cada vez mais para frente. É uma jornada, repito, de transfiguração. E nós vemos que nós precisamos sempre lembrar disso.
Eu estou numa jornada de transfiguração. Olha, você se lembra daquela parábola que Jesus contou do filho pródigo? Ele saiu do chiqueiro de porco para a casa do pai. É essa a nossa transfiguração. É do chiqueiro de porco, do pecado, da morte, para a casa do pai. Não é? Saímos do chiqueiro da carnalidade para a casa do pai. Na igreja primitiva, o cristianismo era chamado o caminho. Eu gosto muito desse nome. Não se chamava igreja, chamava o caminho. Eu gosto disso. Lá em Atos 9, no versículo 2, você vê, porque isso sugere movimento. Caminho significa que nós estamos numa jornada, e isso é um processo de transfiguração. Precisamos evitar a tentação que nós temos de muitas vezes de sermos cristãos micro-ondas. Nós queremos tudo feito rapidinho. Procuramos atalhos, procuramos um discurso pronto, procuramos mostrar tantas coisas que não existem. Não existe isso na nossa transfiguração. A Bíblia diz que é de degrau de glória em degrau de glória. Nós precisamos parar de evitar o trabalho produtivo de Deus em nós. Precisamos ter paciência, porque Deus tem paciência conosco. Quando eu estou estudando sobre essa questão de transfiguração e dessa jornada espiritual e detectando 8 estágios que eu já estou escrevendo, acho que eu já escrevi até o 6º, mas eu senti no coração de colocar como primeiro estágio a santidade, não é? Santidade. Porque embora cada um de nós seja único, existem certas coisas comuns entre os crentes. E não é só a língua grande. Nós gostamos de anunciar, gostamos de falar. Língua grande até no bom sentido, que nós falamos, não é? E vão acontecer coisas comuns a todos nós. Por quê? Porque a vida é uma jornada com passos. E cada cristão vai ter que seguir esses passos. Todos nós. Não adianta dizer, porque agora eu aceitei Jesus, eu vou ser feliz. Coitado. Coitadinho. O fato de você ter entregue sua vida a Jesus não significa que as coisas vão ficar mais fáceis, pode até ficar mais difíceis. Você vai ter o poder para poder viver em paz no meio daquela bagunça. Só isso. Porque você continua, se era gordo, continua gordo, se era magro, continua magro. É uma pena, né, que se aceitasse Jesus e emagrecesse, eu estava bom, bem de vida. Mas o que vai acontecer é um poder, é uma alegria que tem dentro de nós, e essa alegria passa a ser o nosso combustível. Quando eu vi o primeiro passo que nós precisamos, depois eu aceito Jesus, Deus me dá o Espírito para caminhar comigo em santidade, operando santidade na minha vida, de degrau em degrau. Nós precisamos aceitar o fato de que nós necessitamos desenvolver santidade. Não há como fugir disso. Nós precisamos desenvolver santidade. Por quê? Porque o primeiro objetivo de Deus é nos fazer santos. Outro dia encontrei uma senhora que disse, está fazendo tudo errado. Mas você não acha que Jesus Cristo quer que eu seja feliz? Eu disse, não. Jesus Cristo não lhe botou aqui para ser feliz. Porque pelo menos ele não pensou que você fosse tão idiota. Como é que você vai ser feliz só porque você arranjou um homem para dormir com ele? Sendo que seu marido saiu de casa outro dia? Isso é que vai lhe dar felicidade? Que felicidade mais idiota é essa? Quando você vê crianças sofrendo, morrendo na fila de INSS,
o país vivendo a mentira que está vivendo, as dores que tem aí por fora, você pode ser feliz assim? O objetivo de Deus para nós é santificação. Primeiro você luta por santidade e a felicidade é uma consequência. A felicidade é consequência da santidade. Você vê Paulo na prisão, dizendo, lembrem-se das minhas algemas, a graça de Deus seja com todos vós. Quer dizer, eu estou aqui preso, mas eu tenho tanta graça que eu estou mandando para vocês. Você vê quando ele escreve para os filipenses, preso. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele fala com tanta alegria. E ele estava preso numa época em que prisão não era o que é hoje. Prisioneiro não tinha direitos humanos. As prisões não tinham pizza para dar para ninguém, nem tinha telefone, era uma coisa diferente, mas ele estava feliz. Felicidade é consequência de santidade. Nós vamos ver que a santidade é o primeiro objetivo do trabalho do Espírito Santo em nós, na caminhada que nos leva cada vez mais próximos de Deus. Quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, Deus implanta em nós, em cada um de nós, um chip de um desejo tão grande, mas tão grande de conhecê-lo, e de conhecê-lo profundamente. Quando você realmente se entrega a Jesus Cristo, você sente um desejo tão grande de conhecer a Deus, tão grande, tão grande. Se você vai andar nesse caminho ou não, vai depender de você. Vai depender do quanto você vai cultivar esse desejo ou vai ignorá-lo. Tem uns que dizem, não, mas eu vou conhecer depois, eu vou na igreja todo domingo lá e eu vou conhecer a Deus. Tem outro que diz, não, tenho pressa, eu vou para a minha Bíblia, eu vou para a igreja, eu vou para a minha Bíblia, eu vou comprar livro, vou estudar, vou ler, vou ouvir, vou pesquisar, eu vou buscar, estou com fome. Não é? Criança que nasce tem fome. Seres vivos têm fome. Não é? Então, aonde tem vida, tem barulho, tem movimento, tem fome, tem comida. Então, talvez por isso que o povo crente seja tão barulhento, que é o povo barulhento. A coisa mais difícil é você ser vizinho de uma igreja evangélica. Dia de domingo, depois do almoço, você quer dormir, não dá. Porque os crentes estão fazendo barulho, até domingo à tarde, até domingo de tarde. Estão ensaiando louvor, eles estão ensaiando, tem que ser com microfone. Eles estão ensaiando tudo, eles inventam tudo. E fazem barulho. Por quê? Estão vivos. Criança nasce, faz barulho. Faz barulho. Ocupa espaço, muda a vida da família toda, um só. Por quê? Porque nasceu. Então, quando você se entrega a Jesus Cristo, Deus implanta em você esse desejo de conhecê-lo. Você quer conhecê-lo. Isaías 6, quando você vê, ali tem um negócio. Isaías vem profetizando na corte do rei Uzias, ele vai profetizando. Quando chega no capítulo 6, você toma um susto, porque ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele vai descrever a visão que ele tem do trono de Deus. Mas quando Isaías vê os serafins proclamando a santidade de Deus, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E ele se vê diante da presença de Deus. Aquele clamor dos serafins na presença de Deus despertam em Isaías um desejo tão grande, uma necessidade tão grande de santidade, que ele grita, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram
o rei, o Senhor dos exércitos. Então, vem um fogo de lá, os querubins tiram, os serafins tiram uma brasa de fogo do altar, tocam os lábios de Isaías e dizem para ele: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. O que você lembra disso, meu irmão? O fogo, a necessidade de santidade. Ele grita que precisa ser santo e o fogo vem em sua boca. De que você lembra? Aquele que vem depois de mim é maior, e eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. É ele que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Por isso Jesus Cristo vem com o batismo de fogo. Porque esse fogo que vai nos purificar, esse fogo entra na nossa vida quando nós nos entregamos a Jesus Cristo. Quando o povo chegava para João Batista, ele imergia o povo naquelas águas escuras do Rio Jordão. Porque batizar significa imergir. Quando você se entrega a Jesus Cristo, ele imerge você no fogo. E aí como é que você fica, meu irmão? Quando o povo saía do batismo de João Batista, eles saíam molhados, e aonde eles iam, saía do rio, a água ia molhando tudo, porque a água corre para baixo. Mas quando Jesus Cristo imerge você no sangue, você se torna uma tocha apontando para cima, porque em qualquer direção que você acender o fogo, ele aponta para cima, não é? Não tem como apontar para baixo. Então você se torna uma pessoa que o seu ser todo aponta para o alto. Por isso, ele vem dar para nós um batismo de fogo. Ele nos imerge no fogo e no Espírito Santo. Essa necessidade de santidade aqui, que Isaías sentiu na vida dele. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que os 4 seres viventes, eles são cheios de olhos por dentro e por fora. E eles não se cansam de proclamar de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Gente, não é possível que os querubins, que esses 4 seres viventes, estão proclamando uma mentira. Se eles estão por toda a eternidade proclamando que Deus é santo, este universo está impregnado da proclamação da glória de Deus. Porque desde toda a eternidade eles não se cansam de proclamar. E se eles dizem que toda a terra está cheia da sua glória, é porque a terra está cheia da glória de Deus. Vem o profeta Abacuque e diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Então, o que nós precisamos é tomar conhecimento desta glória que cobre todo o universo. Mas o profeta diz: a terra se encherá do conhecimento. Nós precisamos proclamar, pregar, anunciar esta glória de Deus, essa santidade de Deus, essa presença de Deus que cobre toda essa terra. Temos falhado nisso. Esse profundo desejo, não é? Esse profundo desejo que vem na nossa vida, logo depois que nós aceitamos Jesus, esse desejo de ser livre do pecado, é característica de todos os que desejam um relacionamento profundo com Deus. Isaías diz logo que não quer mais. Esse desejo de você não ter pecado na sua vida é uma característica de que você já foi, que Deus já implantou em você. Esse desejo de santidade. Quantas pessoas se incomodam com isso e acabam caindo na culpa?
Mas eu não posso ser santo, porque a senhora não sabe o que eu fiz. Eu não sei, nem quero saber, não é da minha conta. Não foi a mim que você ofendeu a Deus. Mas, e será que o sangue de Jesus Cristo não é suficiente para lhe purificar do pecado? Mas é demais o que eu fiz, é demais o quê, menina? Foi Deus que lhe escolheu, não foi você que escolheu a Deus. Nós não prestamos nem para isso, para escolher a Deus. Foi Ele que nos escolheu. E Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E às vezes, porque Deus implanta em nós esse desejo, e esse horror, essa rejeição ao pecado, ficamos nos sentindo culpados, porque eu não sou digno, não é mesmo. Eu não mereço, não merece mesmo, mas Deus nos deu de graça. Aí vem a culpa. Eu não sei se eu contei para vocês sobre essa questão de culpa. A história do pato, contei. Uma senhora morava no interior da Inglaterra e ela tinha um casal de netos que nas férias vinham passar com ela. Mas ela gostava de criar animais, e principalmente pato. E havia um pato de estimação. Era o pato que ela mais gostava. E os meninos brincavam lá pelo quintal, e um dia o menino com 8, a menina com 7. O menino estava jogando pedra. O menino não tem mania de jogar pedra. Só não joga se não estiver por perto. Mas eu sei que uma pedra bateu na cabeça do pato predileto da avó dele. E o pato caiu morto. Olha o horror. Ele e a menina ficaram apavorados. E agora o que vai acontecer? Cavaram um buraco, fizeram o enterro do pato e prometeram ficar em silêncio. Os dois. Já era depois do almoço, quando foi de noite, a velha não perguntou pelo pato. Não sentiu falta do pato. No outro dia, a avó não sentiu falta do pato, eles estavam achando assim. Só que chegou um problema. A menina resolveu se aproveitar do irmão. Cada vez que o irmão tinha uma coisa que ela queria, ela dizia, me dá. Ele dizia não, ela disse, e o pato? Olha o pato. Cadê o pato? Aí a avó botava o doce para os dois, eu quero o seu. Ele dizia não, olha o pato. Então a menina começou a manipular. Mas foi uma coisa tão ruim, que chegou no quarto dia, o menino não aguentou mais. Vó, lembra do pato que você gostava? Eu matei. Dei-lhe uma pedrada, não queria matar, mas a pedra bateu na cabeça dele e o pato morreu e eu enterrei. A velha disse para ele, eu sei, eu vi tudo, eu estava na janela, eu sei onde você enterrou, eu sei tudo. Mas por que a senhora não me falou nada? Eu estava esperando. Até quando você ia sofrer a manipulação e a acusação da sua irmã? Porque você não confiou no meu amor por você. Você acha que eu não lhe perdoaria? Você acha que um pato era mais importante do que você para mim? É assim que muitos de nós vivemos. Nós somos muito mais importantes para Deus, nós somos filhos. E quantas vezes nós seguramos o pecado e deixamos o acusador nos afligir. Satã é uma palavra grega que significa acusador. Ele fica nos acusando. Se nós deixarmos, ele vai nos acusar e nós vamos ficar debaixo dessa opressão. Porque nós não confiamos no amor de Deus. A Bíblia diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se entregou sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Nós precisamos ver que John Stott, num dos seus livros, não é? Ele diz que o Espírito Santo em nós, ele nos leva a saber, ele nos leva a conhecer, ele nos leva a sentir, ele nos leva a rejeitar, ele nos leva a chorar nosso pecado. É evidente que quando não nos sentimos confortáveis com o pecado na nossa vida, é porque nós estamos crescendo em santidade.
não é? Se você está com pecado, mas de uma hora para outra você não se sente bem com aquele pecado na sua vida, você pode estar praticando, você não se sente, sinal, bom sinal. Ah, mas você não vai. Bom sinal. É sinal, se você já não se sente confortável com o pecado na sua vida, é sinal de crescimento. Porque antes, você não estava nem aí. Então, vamos lá, vamos pegar essa ponte e vamos lutar um pouquinho mais, vamos andar mais para frente, porque existe vida em nós. Assim, a santidade é um sinal de que nós fomos separados por Deus. Não é? Nós fomos separados por Deus para o seu propósito, porque santo significa separado, significa consagrado para Deus. Jesus Cristo nos comprou, nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Nós fomos comprados para Deus. Santidade é essa caminhada. Nós já estamos separados. Deus é santo, porque Deus é distinto de todas as criaturas, exatamente Ele está acima de tudo. Ele é o Criador. Nós notamos hoje na igreja que a igreja tem perdido o seu cunho profético, porque tem falhado no ensinamento sobre a santidade de Deus. A igreja não tem ensinado sobre a santidade de Deus. A igreja não tem ensinado o contrário, o pecado. A igreja não tem ensinado arrependimento. A igreja não tem ensinado novo nascimento. A igreja não tem ensinado. E são pontos básicos da fé cristã. Em vez disso, a igreja tem pregado muito: Deus é amor. Tem pregado que Deus é amor e nada mais. Está errado? Não, está certo. Deus é amor. Mas é muito mais agradável quando eu digo Deus é amor do que quando eu digo Deus é santo. Não é? Porque grande parte das pessoas que frequentam a igreja estão apáticas. E não vem razão para a igreja. Porque a mensagem é a seguinte: Deus lhe ama, Deus é amor, mesmo que você não vá à igreja, mesmo que você não mude de vida, mesmo que você esteja fazendo tudo que não presta, Deus lhe ama. Então, quem ama não manda para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Nós, pelo nosso comportamento, é que dizemos qual é a nossa escolha. Lá na cruz, tem 2 ladrões, todos 2 condenados. E ali cada um faz a sua escolha. Um morre blasfemando contra Jesus, porque ele queria que Jesus o tirasse dali para ele continuar na vidinha dele, roubando, sei lá, fazendo o quê. O outro diz: não, eu não quero mais isso aqui, eu quero o teu reino. Ele começou a olhar em outra direção. É escolha. A nossa escolha é que define o nosso futuro. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus nos dá a possibilidade de escolher. E nós é que escolhemos. Mesmo Deus me amando, eu vou continuar nessa vidinha de pecado. A Bíblia diz que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quando por boca do profeta Miqueias, Deus pergunta: o que Deus requer de ti, ó homem? A resposta vem: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes com integridade diante do Senhor Deus. Praticar a justiça, o que é justiça? É a justificação. Quando Deus me justifica, Ele paga todo o meu pecado, eu estou limpo. Então eu tenho que praticar esta vida nessa limpeza. Eu não posso ficar procurando o pecado, não é? Então eu tenho que praticar a justiça. O baixo nível da vida dos crentes é a consequência da falha no comportamento nosso hoje
em proclamar com a nossa vida a fé na verdade bíblica, principalmente sobre o fato de que Deus é santo. Filho de peixe é peixinho, mas filho de santo não é santinho. E se Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos, é porque é possível. É impossível ser santo, Deus não é doido. Se ele disse, sede santos, como é santo o vosso Pai que está no céu, é porque é possível. Só que esta caminhada de santificação, ela vai se processando de degrau de glória em degrau de glória, é por toda a vida. Em Levítico 11, no versículo 44, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Por isso, Deus é amor, sim, mas é um amor santo. Embora nós não sejamos salvos pelas obras, e sim pela fé em Jesus Cristo, nós somos salvos para boas obras, não é? E para viver de modo que honre ao nosso Pai. Nós hoje, na igreja, nós percebemos, nós sofremos de um perigo e de um mal que nós chamamos de gradualismo. Por exemplo, se você pega uma panela, bota no fogo, quando está em ebulição, você joga uma rã lá dentro, a rã, pá, pum, ela foge, ela salta fora. Se você tiver com o rosto em cima da panela, ela vai no seu rosto, ela não aguenta. Mas você pode fazer o seguinte, você bota água fria na panela, bota a rã lá dentro. Aí você bota no fogo lento, e a água vai aquecendo. E a rã vai se adaptando ao calor da água. E depois a água está em ebulição e a rã está lá dentro. Por quê? Porque ela foi se adaptando. Foi se adaptando ao calor da água. Não é? Isso é uma coisa que pode acontecer conosco. É assim, meus irmãos, que nós estamos sendo cozidos pela conformidade gradual ao estilo do mundo. Nós estamos nos conformando. Paulo diz em Romanos 12, não vos conformeis com este século, não andeis de conformidade com este mundo. Em vez disso, sede transfigurados pela renovação das vossas mentes. Dei atenção a esta jornada de transfiguração das vossas mentes. Então você vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é? Eu não sei se vocês já leram um livro, não sei se alguém gosta de ler C.S. Lewis, é um dos meus escritores preferidos. Ele tem um livro no inglês, The Great Divorce, mas em português esse livro é traduzido com o título de O Grande Abismo. É um livro, bem, como todos os livros de C.S. Lewis, muito bom. Lá nesse livro, ele conta a história de um jovem atormentado por uma lagartixa vermelha parada sobre o ombro dele, rindo dele. Pensa uma lagartixa, acho que é do PT. Mas isso é ele que diz, C.S. Lewis já morreu, né? Uma lagartixa vermelha que fica sobre o ombro do rapaz, rindo dele, pensa bem, né? E a lagartixa representa o pecado que está presente na nossa vida, diante do qual nos curvamos, e mesmo quando tentamos lutar, largar este pecado, nós somos derrotados. Existem pecados que, com a continuação, eles se tornam até necessários. Não é? Nos acostumamos com eles. Aprendemos a viver com eles de forma que sem ele a vida fica muito chata. Não é? Aí nós dizemos assim, tem nada a ver.
tem nada a ver. Deus não vai se importar com isso, que bobagem. Uma coisa tão pequena. Vai tomando todo dia uma gotinha só, dissolve uma gotinha de cicuta num litro d'água e bebe todos os dias uma colher daquela água. No final do ano, seu rim já foi embora, coração, pulmão, fígado e o resto. Tão inocente. Por que matou? Você foi usando todos os dias. Quando esse rapaz se acostuma com o pecado, é a história de C.S. Lewis, vem um anjo, e esse anjo promete exterminar com a lagartixa. E por um momento, o rapaz se alegrou com aquilo. Ele vai tirar da minha vida o pecado, eu vou ficar feliz. Mas logo que o anjo começou a ficar incandescente, começou a vir o fogo no anjo, começou a brilhar intensamente, o rapaz viu que a lagartixa ia ser morta, e ele começou a lutar contra o anjo. Porque ele começou a ter dúvidas sobre a situação. Então, no momento que ele começou a ter dúvidas, ele lutou contra o anjo, a favor da lagartixa. Aí ele diz, olha, espera lá um pouco, mas pode ser que não precise matá-la. Deixa só mais um pouquinho. Pode ser que não precise destruí-la completamente. E ele, quando começou a prevaricar, ele ponderou assim, será que nós não podemos fazer isso outro dia? Deixa ela só mais um pouquinho aqui. Só mais um pouquinho. E depois a gente para. Quem já viu isso? Eu vi aqui nesse momento um casal continuando na imoralidade e dizer, depois a gente para. Eu não sei se esse casal está aqui, mas cuidado, se tiver. Depois a gente para. Sabe o que foi que o anjo respondeu para esse rapaz? Neste momento, estão todos os momentos. É a decisão. É o momento de decisão. É você que vai decidir. Não é? Você se lembra de Faraó? No capítulo 8 de Êxodo, com as rãs? Vem rãs sobre o povo do Egito, sobre o Egito todo, sobre os fornos, as amassadeiras, os quartos, as camas, fica tudo coberto de rã. Os pais de santo lá, que o diabo deu poder para eles fazer aparecer rã, não conseguiu fazer desaparecer. E o faraó todo coberto de rãs chama Moisés. Moisés chega lá sem nenhuma rãzinha. E faraó deve ter dito para ele, roga ao teu Deus, tirando as rãs, né? Para que tire de nós as rãs, fique somente no rio. E Moisés olhou para o faraó e disse para ele, quando, digna-te dizer-me, Senhor, quando hei de orar ao meu Deus para que tire as rãs de ti e fique só no rio? Sabe qual foi a resposta do faraó? Amanhã. Amanhã. Que faraó? Que homem é esse? Porque se fosse eu dizia, agora, Moisés, agora. Ele disse, amanhã. Por que será que ele queria ficar com aquelas rãs até outro dia? Rã é problema. E principalmente problema de relacionamento. Não é? Por que ele queria deixar para outro dia? Quem sabe havia um outro jeito. Quem sabe o diabo dava poder para os magos dele. Quem sabe as rãs podiam morrer sozinhas, ele não precisava do Deus de Moisés. Quem sabe? A Bíblia diz que durante a noite as rãs se multiplicaram. Moisés de manhã, no outro dia, orou a Deus, as rãs morreram. Fez-se montões de rãs e a terra cheirou mal. Lógico. Deixou de um dia para o outro, é a mesma coisa desse rapaz aqui, da história que C.S. Lewis conta. Não é? Nós precisamos ver que quando a lagartixa percebeu a hesitação,
ela começou a rir. E ao mesmo tempo que ela ria, ela implorava para o rapaz, dizendo: seja cuidadoso, porque o anjo pode realmente matá-la. E enquanto ele está ameaça, porque aí ela diz uma palavra sua é suficiente para o meu fim. A sua decisão é que vai fazer com que eu seja exterminado. E aí você vai ficar sem mim para sempre. Porque é a nossa escolha que vai determinar. O anjo não pode fazer nada sem a minha escolha. Mas o diabo também não pode fazer nada sem a minha escolha. Nós é que precisamos decidir. E para persuadir o rapaz que estava todo na tentação, e para que o rapaz não a destruísse, ela diz: eu vou lhe proporcionar belos sonhos, todos tão doces, quase inocentes. A lagartixa. Essas palavras que elas tipificam a tendência que nós temos na permanência do pecado em nossas vidas. Eles são quase inocentes, mas são mortais. Mortais. Nós brincamos muito com o pecado. O grande problema do pecado na nossa vida é que o pecado, ele vem agradando a nossa carnalidade. A psicologia tem uma lei chamada lei do efeito. Quando o efeito é agradável, a minha tendência é repeti-lo. Quando ele é desagradável, eu evito. Não é? Eu evito. O grande problema das coisas que me fazem permanecer é porque elas agradam. É porque elas agradam. O problema do sexo é porque é agradável. Se não fosse, ninguém repetia. Se não fosse, ninguém repetia. O pecado, ele se repete na nossa vida porque é agradável à nossa natureza. E é com isso que nós precisamos lutar. É lutar contra nós. Normalmente, quando eu oro de manhã, eu digo: Senhor, livra-me de mim hoje. Livra-me dos meus desejos, das minhas tendências, das minhas inclinações, das minhas buscas. Porque o maior inimigo de mim sou eu mesmo. O diabo não é inimigo. O diabo é adversário. Ele não é inimigo. Deus mandou amar o inimigo, mas não mandou amar o diabo, porque o diabo não é inimigo. Os inimigos são o mundo e a carne. O diabo é adversário. Então, nós vamos ver que a palavra santidade está desaparecendo do vocabulário da igreja, e isto é sério. Olha, nesses 22 anos de ministério, eu tenho sido chamada para pregar congresso de todo tipo, menos de santidade. Ninguém me chama para pregar: irmã, nós queríamos que a senhora desse um congresso de santidade. Oh, que coisa boa. Não, me chamam para pregar a cura da alma, me chamam para pregar de tudo, menos santidade. Por quê? Este é o desejo de Deus, a vossa santificação. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Deus só nos salva para nós sermos santos. Deus nos salva porque Ele quer que sejamos santos. E se não for salvo, não pode ser santo. E como nós não podemos fazer nada para nos salvar, Ele vai lá e nos salva sozinho. Ele nos transporta do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. E agora nós vamos andar em santidade. Mas ninguém quer pregar arrependimento, novo nascimento, santidade. Por quê? Se essa é toda a base da vida cristã. Nós reconhecemos na igreja uma grande tolerância com o pecado. Hoje, eu nem vou falar com os velhos, vou falar com os jovens. Muitos jovens se entregam para o trabalho da igreja e continuam dormindo com o seu parceiro
ou parceira, sem serem casados. E a igreja faz vista grossa. Um dia eu estava numa igreja, e o rapaz que estava ministrando o louvor lá na frente, um rapaz de 22 anos, ele estava cantando: Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. E eu estava sentada assim, e olhando aquele rapaz ministrando e dizendo: oh Senhor, que coisa linda esse menino ministrando assim a tua fidelidade. Que beleza. Quando eu tinha a idade dele, eu não te conhecia. Quase que eu sinto inveja desse menino. Que beleza. Porque ele cantava com tanta veemência: Deus é fiel. Mas na hora que eu disse isso, veio uma palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é uma centelha milimétrica do conhecimento de Deus, com a qual o Espírito lhe atende em determinado momento, e você passa a saber uma coisa que só Deus sabe, que ninguém mais sabe, e que, logicamente, a pessoa sabe, mas que eu não poderia saber, como foi o caso de Ananias e Safira. O Espírito Santo deu uma palavra de conhecimento para Pedro. E quando Ananias chegou na frente de Pedro, Pedro disse: Ananias, por que o diabo encheu o teu coração para que tu mentisses ao Espírito Santo, reservando para ti parte do dinheiro da venda da propriedade? Ele caiu morto. Porque ele tinha falado só com a esposa dele, ninguém poderia ter dito a Pedro. Quando a esposa dele chegou, a mesma coisa. Isso é palavra de conhecimento. Você passa a conhecer uma coisa. O Espírito Santo, então, me deu aquela palavra de sabedoria. E eu comecei a tremer no banco. Eu disse: pronto. O menino era sobrinho do pastor. Eu disse: pronto, agora eu estou, como diz o baiano, estou lenhada, porque não vão me chamar nessa igreja. E ainda vão ficar com raiva de mim. Se eu não vou dizer nada disso, pronto. Quando o menino foi descer, que eu fui subir para pregar, eu cheguei para ele e disse: meu filho, eu quero lhe pedir um favor. Não saia daqui da igreja até eu acabar de pregar, porque eu preciso lhe falar uma coisa a seu respeito, que é importante para você, é vital. Não saia, porque você precisa ouvir o que eu vou lhe dizer. Ele: tudo bem. Preguei, acabei de pregar, entreguei o microfone e fui lá com ele. Ele já veio com a doninha dele. Eu peguei e disse assim: meu filho, eu quero lhe fazer uma pergunta. Contei para ele que ele estava ministrando lá em cima, a oração que eu fiz. Eu queria fazer o seguinte: você crê que Deus é fiel? É sim, irmã. Puxa, lógico que eu creio. Você crê que Deus é fiel ao que ele diz, que ele vai cumprir tudo o que ele diz na sua palavra? Creio. Você crê quando Deus diz que nenhum impuro entrará no reino de Deus? Creio. Eu disse: então, por que que você sai daqui e vai dormir com essa moça, que ela não é sua esposa? Ele tomou um susto, a moça avançou para cima de mim. Eu disse: calma, alto lá. Não foi carne nem sangue que me disse. O motel que vocês vão é tal. Você que paga com o cartão tal. E o número da suíte que vocês vão é tal que você exige este número. Quem foi que me disse? E outra coisa, o que eu tenho que falar não é com você, é com ele. Você volta para o seu marido e deixa esse rapaz em paz. Você está vendo? O menino estava ministrando louvor, que era uma beleza, e já ia com ela. Saía dali, ia com ela para o motel. Era um ministro de louvor. Fui pregar um congresso aqui em São Paulo, numa cidade do interior. E veio uma banda muito famosa. E quando foi na hora de... Eu sentia um desejo de orar em volta do estádio. E eu estava com a Kay, essa inglesa que ministra junto comigo. E nós estávamos em volta, e eu disse: Kay, vamos orar, porque tem um negócio que me dá vontade de orar em volta. Eu não estou me sentindo bem.
tem um negócio, tem um nó, eu não sei qual é, mas tem. E quando tem nó, só oração, porque eu não sei o que é, mas Deus sabe. Quando nós vamos, numa das salas, plena luz do dia, o casal estava lá. Eu tive a impressão que o rapaz estava maltratando a moça. Olhei na janela, quando eu olhei, eles tomaram um susto. Irmã, não, irmã, sabe o que é? Nós vamos casar mês que vem. Eu disse, meu filho, eu se fosse ela nem casaria com você. Mas ela e você são a mesma coisa. Vocês não têm temor de Deus, vocês não respeitam o lugar que estão, vocês não sabem o momento que vocês estão vivendo. Só vou dizer o seguinte, ou você vai embora. Era o líder do grupo, gospel. Eu disse, você vai falar com a direção do congresso que você vai embora, porque eu não vou pregar com vocês dois ministrando. Irmã, não vou pregar. Se você quiser que eu diga, lá eu vou dizer, é melhor você dizer. Foi horrível. Porque eles não queriam que ninguém soubesse. Parece que Deus não é ninguém. Só Deus que pode suportar o mau cheiro do nosso pecado. A Bíblia diz, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e manifesta em todo lugar, a toda hora, a fragrância do seu conhecimento. Para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para os que são salvos, aroma de vida para a vida. Porque nós somos, em todo lugar, o bom perfume de Cristo. Ele podia estar lá, ministrando daquele jeito, porque tinha dado a palavra, precisava ganhar o dinheiro. Esses cantores, quando vêm, normalmente já estabeleceram preço, metade do dinheiro já foi para a conta. Eu disse, você vai ter que escolher. Ou você vai dizer, ou eu vou dizer. É melhor você dizer, fica mais bonito. Porque eu não vou pregar. Eu não fui pregar num centro de macumba. Eu fui pregar num congresso de cristãos. Ainda tenho que passar por isso tudo. Por quê? Porque as pessoas continuam na prática da impureza e a igreja faz vista grossa. Em Efésios 4, nós lemos assim, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quando Paulo diz assim, insisto, significa testifico. Em outras palavras, eu sou testemunha. Mostra a seriedade dessa admoestação em que nós devemos deixar os modos do velho homem. Aqui nós vemos o que acontece com o coração, quando ele fica duro. Quando eu morava no interior da Bahia, eu era vizinha de uma senhora que ela era do Kennel Club. E ela criava cão, pastor alemão. Mas ela tinha uma criação muito boa, com pedigree e tudo mais. Só que um dia ela quebrou, ela teve um problema no pé e ela me pediu uma ajuda para eu levar lá ao matador onde ela comprava coração de boi. Coração de gado. Não sei se era de boi ou de vaca, era de gado. Eu nunca tinha visto um coração de boi. Ela trazia uma bacia enorme daquilo, chegava em casa, ela cortava o coração para poder dar uma ferventada rápida e moer tudo aquilo e fazer os sacos para botar no freezer, que os cães dela só comiam isso, misturado com ração. Depois da minha conversão, depois de muitos anos, eu me lembrei daquilo. Porque quando pegava o coração, ele era duro, duro, duro. Mas quando ela abria assim, derramava sangue, ele ficava mole. Eu, por isso, entendi o que era circuncisão. Circuncidar significa cortar. Quando você corta, o coração amolece e se derrama.
Quando ele é incircunciso, ele é inteiro, ele é duro. Então, quando se fala, você de coração incircunciso, fala de coração duro. Você circuncidado quer dizer amolecido, derramado. Um coração que se derrama é um coração que está circuncidado, que está amolecido. Você sabe que quando as coisas acontecem no coração, as artérias vão ficando com aquela gordura toda lá pelas paredes, o sangue não flui com toda a intensidade, e o coração, que é uma bomba, ele não tem muito sangue para bombear. E aí, o oxigênio não vai com toda a fluência para o cérebro, para o pulmão e tudo mais, e causa o quê? Tonteira. A pessoa fica, como se diz, os sentidos dela parece que vão morrendo. Ela não tem a mesma percepção, ela fica sem percepção, ela fica meio que insensível, ela já não sente as coisas da mesma forma. Por quê? Porque o coração está prejudicado. Isso acontece conosco com o coração espiritual. Quando ele está endurecido pelas nossas escolhas erradas, a mente vai ficando obscurecida, porque o oxigênio do espírito não está fluindo, o coração não funciona bem, os sentidos vão sofrendo uma perda, uma diminuição. E quando isso acontece, nós procuramos buscar sempre mais um pouco, porque nós precisamos de mais um pouco, mais ajuda nesse nível, porque quando nós precisamos, nós vamos em busca. Na nossa sociedade hoje, existem milhares de pessoas que estão fisgados no anzol da pornografia, no anzol dos jogos, no anzol das drogas e em outros vícios. Milhares de pessoas fisgadas, maridos que acordam de noite e vão para o computador para entrar em sites pornográficos. Eles não querem que ninguém saiba. Eles não querem que a própria esposa saiba, porque eles se envergonham disso. Não querem que os filhos saibam, ninguém. É segredo deles, é um segredinho só, eles e o diabo. Como se o Espírito Santo não estivesse aqui. Ai, se ele pudesse dizer, Espírito Santo vai dar uma voltinha enquanto eu faço uma pornografia aqui. Fisgado, arrebentado, humilhado, comendo a lama, porque ele não pode deixar aquilo. Programas de televisão, que digamos há 15 anos, chocariam a audiência, hoje são considerados inocentes, não é? Por quê? Porque nós fomos ficando viciados. E o viciado sempre quer mais. Cada vez mais. Caímos na depravação, e aí qualquer depravação é pouca, porque nós queremos. Mas, como todo drogado, nós estamos fisgados na imoralidade. Nós estamos sendo presa dessa situação. Isso tem acontecido conosco. Uma vez, um senhor, ele estava precisando de cocheiros para botar as pessoas para fazerem um percurso turístico. E esse percurso consistia em chegar até um platô, levar o pessoal na charrete até um platô, e de lá do platô as pessoas podiam ver toda a paisagem. Então, no dia em que os cocheiros tinham que se apresentar, ele foi fazer o teste. Perguntou para o primeiro assim: a quantos metros de distância do despenhadeiro você chega com os seus cavalos? Ele disse: eu chego até 1 metro de distância. Perguntou para o segundo: eu chego a meio metro. É mais excitante
E o outro disse, eu chego a 20. Meus cavalos eu sei controlar, as pessoas veem melhor o despenhadeiro, né? Aí perguntou para o outro pegou e disse, eu não chego a 3 metros, eu fico 5 metros de distância. Eu controlo muito bem meus cavalos, mas eu não faço isso. Portanto, já estou indo embora. O homem disse, vem cá, é você que vai ficar. Por quê? Quem ama o perigo, nele perece. Nós procuramos sempre mais perigos, e nós vamos ficando vencidos. Lembrando aquela história da lagartixa vermelha do ombro do rapaz, enfim, o rapaz dá permissão ao anjo, e o anjo, então, mata, o homem concorda com o anjo, a lagartixa é vencida pelo anjo e cai morta no chão. Mas quando a lagartixa cai no chão, na história de C.S. Lewis, né, que é o pecado, ela se transforma num lindo corcel, um cavalo belíssimo, e o rapaz, então, monta nela e sai cavalgando. Isso é só uma história para dizer que quando o pecado que estava sobre o ombro dele, rindo nele, agora é dominado por ele. Agora é ele que diz o que vai fazer. O pecado deixou de ser o Senhor. Ele é que manda. Ele é que determina. É ele que domina, não é? É ele que vai dominar o pecado. Agora, quando nós vemos essas coisas, nós vemos também que o que Paulo diz aqui em Efésios 4, eu vou ler para vocês de 17 a 19. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. O que Paulo está dizendo aqui é, não bebam da água do mundo, porque ela é convidativa e por um momento ela sacia a sede, mas no final irá destruí-los. Sua mente vai ficando insensível e você vai querendo sempre mais. Se você tem sede, venha a mim e beba de Jesus Cristo. Assim nós vemos que a santidade é possível para todos nós, se nós decidirmos que nós somos filhos de Deus e que Deus, na realidade, quer em cada um de nós santo. É possível se nós seguirmos este implante que Deus colocou no nosso coração, de ficarmos incomodados com o pecado e começarmos a dar atenção a isso e deixar de lado o pecado que nos incomoda e viver uma vida que Deus quer de nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.